Meu nome é Felipe, sou professor de Geografia do curso Lívia Kingma e hoje a gente vai fazer um revisional do PISM-3, tá? Vamos olhar aí o cronograma, vamos fazer uma rápida lembrança aí de todo o nosso conteúdo anual. Lembrando que o PISM-3 ele sempre vai estar cobrando a relação da geografia política, tá? Então, sempre peço para vocês estarem atentos a atualidades, o que está acontecendo dentro do nosso planeta, em relação de acordos, de conflitos. Ó, o primeiro assunto que a gente vai discutir é a relação da população, a dinâmica populacional, tá? Isso aí vai estar atrelado com o desempenho de quê? Não só das condições sociais, mas como que o fluxo econômico, o fluxo industrial, eles também vão estar interligados com as atividades demográficas. Além disso tudo, é importante a gente sempre falar também sobre a movimentação de imigrantes, tá? Lembrando a diferença de imigrante para imigrante, os tipos de diferentes de justificativas que levam as pessoas a sair do seu lugar de nascença para tentar a vida em outra, todos esses aspectos aí, beleza? Aí, para facilitar o nosso aulão, a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Para flexibilizar melhor, para a gente compreender melhor toda a nossa estrutura aí do PISM-3. Então, vamos lá. Primeira questão. O estudo retratado das desigualdades de gênero e raça, com base em séries históricas de 1995 a 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, demonstra que as mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana. Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas, enquanto a dos homens era de 46,1 horas. Em relação às atividades não remuneradas, mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas, proporção que se manteve quase inalterada ao longo de 20 anos, assim como a dos homens, em torno de 50%. Essa questão aqui, a gente consegue ver que o fluxo econômico, em cima das leis trabalhistas, em cima do desempenho do desenvolvimento social que a gente foi tendo na saída do século XX para a entrada do século XXI, fez um grande repertório de desenvolvimento na condição social das mulheres, tá? Onde as mulheres não tinham mais aquele papel de ser sempre a dona de casa. O único papel dela era ter filhos, gerar filhos, cuidar da família e assim por diante. Hoje em dia a gente tem a lei que as mulheres têm sim o direito de trabalhar em empresas, na profissão que elas quiserem, porém a carga horária de trabalho delas vai ser totalmente diferente das dos homens. Como que a gente consegue enxergar isso? Além não só do tempo trabalhado, temos sempre que estar aí analisando a relação salarial. Até hoje existem em grandes partes do mercado de trabalho onde é valorizado o homem e não é valorizado a mulher. Independente da função dela, sempre vai existir ali uma coisa tentando diminuir o fluxo das mulheres, atividades das mulheres, e uma dessas formas de diminuir é a relação salarial, onde muitas vezes um homem e uma mulher conseguem ter a mesma função, porém aí existe a desigualdade salarial, onde o homem recebe uma remuneração melhor e a mulher recebe uma remuneração mais baixa. Com isso, a gente pega o desempenho também da relação do tempo. Acaba que as mulheres, elas têm um grande peso do trabalho por conta do trabalho doméstico, o trabalho que ainda está inserido dentro de casa. Tecnicamente, a gente consegue observar. Enquanto o homem trabalha apenas com o que está do lado de fora da casa, a mulher ainda vai ter o empenho de trabalhar do lado de fora e também do lado de dentro. Então, vamos lá para a pergunta. As mulheres de praticamente todo o país são submetidas a uma jornada de trabalho que pode ser, respectivamente, classificada como e, consequentemente, de letra A, jornada flexível de trabalho. Isso aqui a gente já consegue analisar, né? Essa parte da flexibilidade aqui, ela vai ser inexistente. Por quê? Igual a gente falou antes, não existe ali um horário para ela poder trabalhar só em casa ou só fora, um dia que ela vai conseguir folgar da casa e não folgar do trabalho ou vice-versa. Não existe essa flexibilização. B, jornada formal de trabalho, consequente de uma divisão do trabalho entre homens e mulheres biologicamente natural. Infelizmente, não chegamos a esse empenho onde os direitos são iguais. 50% do trabalho das mulheres, 50% do trabalho dos homens.
onde, independente da condição do trabalho, se é o trabalho doméstico ou se é o trabalho assalariado. C. Jornada dupla de trabalho, decorrente da cultura patriarcal e sexista característico do desenvolvimento desigual do capitalismo. Resposta correta é a alternativa C, onde a gente consegue ver o desempenho da relação, ainda existir essa parte patriarcal, da relação que a mulher que tem que estar dentro de casa, cuidando da família, independente se ela trabalha ou não do lado de fora. Tá? Vamos resolver mais uma outra questão aqui em relação aos movimentos de pessoas, tá? Atualmente, o conceito de refugiado é o objeto de questionamentos perante a insegurança de novos desafios. A depredação e a poluição do meio ambiente, com todas as consequências que acarretam, provocam a formação dos assim chamados refugiados ambientais. Eles não fogem de um conflito armado ou de uma perseguição do poder político, mas da seca, da desertificação do território ou de outras catástrofes naturais. Por vezes, eles sequer ultrapassam as fronteiras do Estado, deslocando-se do interior do próprio território nacional. Sobre os diversos tipos de refugiados, pode-se afirmar que, quando a gente fala sobre a relação dos refugiados, existem diversas partes que podem justificar aquele refúgio, tá? É muito comum a gente sempre estar travado com a ideia de que o refúgio, a migração dos refugiados vai estar sempre interligada com um conflito armado, onde é um período de guerra e as pessoas saem daquele território para sobreviver. Existe esse tipo de refúgio, mas também vai existir outros atrelados, como a relação social, onde existem os conflitos étnicos, onde muitas pessoas acabam passando por processos de xenofobia. E também vai existir a relação dos problemas ambientais, as catástrofes naturais, tá? Que é a relação dos furacões, os terremotos, o vulcanismo, todas essas movimentações aí também forçam as pessoas a sair do seu território de nascença para conseguir sobreviver em outro território, tá? Vamos lá. Letra A. Existem refugiados ambientais em todo o mundo, já que a degradação do meio ambiente afeta todas as pessoas de modo equalizado, independente da sua nacionalidade ou classe social. Então, essa alternativa aqui, ela está errada. Por quê? Cada território vai sofrer com algumas modificações ambientais, tá? Para a gente chegar a essa conclusão, basta lembrar que o nosso território, o nosso planeta, ele não possui um padrão uniforme de tamanho. Dessa forma, por ele ter essa desigualdade, todas as ações físicas vão acontecer de forma desigual também. A gente consegue enxergar isso, por exemplo, no Brasil não temos problema com o vulcanismo e nem com a relação da movimentação das placas tectônicas. Porém, a gente tem a relação da desertificação de solo, temos a relação das queimadas, temos a relação da poluição hídrica. Todos esses impactos aí que acontecem aqui podem não ser os mesmos que acontecem em outros territórios, e assim por diante. B. Grandes crimes ambientais geram refugiados ambientais, como o caso do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em Minas Gerais, onde mais de 1.000 pessoas ficaram desabrigadas. Está correto. A alternativa B está certa. A catástrofe que aconteceu em Mariana, depois Brumadinho, são exemplos típicos de catástrofes ambientais onde pessoas tiveram que sair dos seus territórios para conseguir sobreviver, tá? Isso aí são exemplos típicos de migração, tá? Migração de refúgio, migração onde as pessoas são obrigadas a sair daquele território por conta de estar com a sobrevivência em risco. Aí aqui a gente vai ter alguns tipos de conflitos dos refugiados, a relação política, onde geram as guerras, os conflitos entre os países, a relação xenofóbica, que agrava também a relação religiosa, a relação das guerras, étnicos e também as ambientais, que foi a relação da nossa atividade que a gente resolveu junto, tá bem? Vamos lá. Outro assunto também decorrente ao PISM 3, é a relação das atividades econômicas dentro dos territórios, tá? Primeira coisa que a gente tem que estar sempre em mente é a relação da movimentação dos países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. A adrenalina ali em torno do DIT, a relação comercial, tá? Outra coisa também que a gente pode classificar é a relação da OMC. A participação do mundo globalizado, ela é crucial para o desenvolvimento econômico dos países,
tá bem? Aí a gente sempre tem que estar olhando ali a relação do PIB, como que está a movimentação, exportação, importação de mercadorias, a ligação entre os países. Outro assunto também que a gente pode discutir nessa relação das atividades econômicas é a relação não só da comercialização de país para país, mas também para o seu desempenho dos blocos econômicos. Tanto que eu sugiro que a gente sempre fique atento na relação da movimentação dos principais blocos econômicos. Podemos sugerir a relação do Mercosul, como atualmente estamos com um dos membros desativado, né, a Venezuela. Da mesma forma que a gente pode pegar a União Europeia para a gente enxergar essa movimentação, onde a gente pode falar sobre a relação da saída do Reino Unido, podemos falar também sobre a desativação da Rússia, tá? Os impactos onde o conflito entre Rússia e Ucrânia estão gerando para o continente, para o bloco econômico em si, tá bem? Vamos lá, mais uma atividade aqui para a gente. Estudos mostram que, entre todos os eletrônicos, os celulares e smartphones são fabricados em uma previsão de vida útil cada vez menor. Esses aparelhos são trocados com maior frequência e acabam esquecidos numa gaveta ou descartados num lixo comum, doméstico, sem qualquer preocupação ambiental. Da mesma forma, as baterias e carregadores, seguidos pelas impressoras, máquinas fotográficas, computadores e notebooks, em que pese toda a propaganda oficial às regras a respeito, vêm-se descartados pelo consumidor final de forma incorreta, seguindo para a reciclagem, quando muito na boca do aterro ou de um caminhão que recolhe os resíduos. Isso aqui a gente consegue enxergar a relação do consumo excessivo, tá? Onde muitas lojas, muitas empresas começam a divulgar cada vez mais aparelhos eletrônicos no intuito de sempre mostrar a inovação, tá? Só que cada vez mais a gente vai comprando esses aparelhos e vai descartando eles num número muito alto, num número de tempo também muito curto, tá? Por isso que a gente sempre fala que esses aparelhos eletrônicos atuais, eles têm um tempo de vida útil muito curto. Isso aí é um incentivo que assim que aquele aparelho estragar, você corra na loja para comprar um aparelho mais novo, um aparelho mais moderno com uma outra tecnologia. Sobre o descarte prematuro dos aparelhos eletrônicos, pode-se afirmar que: letra A reciclagem eletrônica tem sido a forma mais eficaz de lidar com esse tipo de resíduo, permitindo que os componentes eletrônicos sejam reutilizados na produção de novos aparelhos eletrônicos. Infelizmente, isso aí não vai existir. Por quê? Igual eu falei antes, existe ali um tempo muito curto, tá? Onde os aparelhos estragam, a gente compra outros, e cada vez mais os lixos eletrônicos, eles estão aparecendo dentro do nosso cenário, tá? A gente consegue ver isso aí como a relação da poluição visual, onde a gente consegue enxergar, detectar toda a aparelhagem eletrônica, todo o maquinário sendo descartado cada vez mais com um tempo muito curto de vida útil, que incentiva cada vez mais a gente estar interagindo com o setor industrial, com a fabricação de novos produtos. Então, a alternativa A está incorreta. B. Os aparelhos eletrônicos são projetados com uma obsolência propaganda, seja no que se refere à baixa durabilidade e nível tecnológico, seja pelo caráter estético ou afetivo explorado pelo merchandising. Isso aí mostra para a gente que cada vez mais as empresas estão explorando nas suas divulgações uma tentativa de atrair cada vez mais o consumidor final. Dessa maneira, estamos sempre interligados com o desempenho de sempre procurar uma relação de um aparelho mais renovado, com uma tecnologia diferente, algo que é capaz de fazer que o seu anterior não faça. Tá? Então, dessa maneira, a gente sempre vai estar ali interagindo com a relação do fluxo industrial com o consumo excessivo e, dessa forma, cada vez mais os aparelhos eletrônicos vão estar inseridos dentro do nosso espaço. Tá? Letra certa é a alternativa B. Dentro dessa parte, a gente também pode falar também sobre a relação da globalização. O fluxo da globalização, ele sempre vai estar aparecendo aí na relação de novas melhorias no desempenho global, tá? Ou seja, igual a gente sempre discute em nossas aulas, transporte e comunicação. De acordo com que esses dois nomes vão se acelerando, cada vez mais o mundo vai estar conectado países com países. A gente chega num exemplo típico, a relação da construção dos blocos econômicos, a Organização Mundial do Comércio, outros organismos internacionais que só foram formados a partir do empenho da globalização de construir essa união entre os países, tá?
Com isso, a gente chega a falar sobre a relação dos conflitos. Dentro dos conflitos, podemos citar a relação da Guerra Fria, onde o empenho ali ideológico entre o socialismo e o capitalismo foi degravando cada vez mais outros tipos de conflitos, tá? Atualmente, igual a relação da Rússia e a Ucrânia, a relação da OTAN, isso tudo aí são exemplos típicos de acontecimentos, de conflitos que são gerados por conta da Guerra Fria do passado, tá? Atualmente, como a gente tem um empenho muito grande com a tecnologia, se forma cada vez mais problemas para a gente conseguir consertar. Igual hoje em dia, igual a gente falou antes da relação da comunicação. O meio de comunicação ele é totalmente tecnológico e isso aí é muito perigoso na relação de formação de outros conflitos, tá bem? Então vamos lá fazer mais uma atividade aqui para a gente fechar nosso bloco de revisão. O Muro de Berlim caiu anunciando os felizes anos 90, o sonho de Francis Fukuyama do fim da história, a crença de que a democracia liberal havia ganho, de que a busca terminara. Em contraste, o 11 de setembro é o principal símbolo do fim das alegrias dos anos 90 de Clinton, da chegada da era em que novos muros surgem em toda a parte, entre Israel e Cisjordânia, ao redor da União Europeia, da fronteira dos Estados Unidos e México. A ascensão de uma nova direita populista é apenas o exemplo de mais destaca o ímpeto em levantar novos muros, tá? Isso aqui a gente consegue fazer até uma discussão que, embora a gente esteja num mundo globalizado, bem unido, cada vez mais essas relações fronteirísticas estão sendo problematizadas com as chegadas de novos muros. Alguns anos atrás, uma decisão ameaçadora à União Europeia passou quase despercebida. O plano de estabelecer uma força policial de fronteira pan-europeia para garantir o isolamento do território da União Europeia e assim impedir a entrada de imigrantes. Essa é a verdadeira globalização, a construção de novos muros, protegendo a próspera a Europa. A gente consegue enxergar essa relação de novos muros estarem sendo criados, igual a relação da Turquia, Grécia, que são muros recentes que estão cada vez mais tentando polarizar as suas ideias, tá? Querendo se isolar da relação social com outros países. Essas justificativas podem estar interligadas com relações de conflitos antigos, em relações sociais, religiosas, crenças e assim por diante. Considerando que, em linhas gerais, a globalização é caracterizada pela expansão da circulação de fluxos de toda a ordem em escala planetária, comente em que sentido tal fenômeno pode estar relacionado à construção dos muros fronteiriços, como sustenta Sloge Zizek. É igual a relação que a gente falou antes da relação da construção dos muros estarem sendo construídos cada vez mais agora no mundo atual, no mundo contemporâneo, por conta desses conflitos sociais, da relação de querer polarizar uma ideia, com a substância de querer proteger a economia de outros blocos econômicos, de outros organismos, de outras atividades e assim por diante. Mesmo que tenhamos construído um meio de comunicação de transporte bem desenvolvido para nos abraçar, né, de forma igual, cada vez mais estamos buscando esse mundo individual. B. Explique o teor territorial dos muros, em escala bem mais modestas da que está exposta no texto, como, por exemplo, as que separam bairros da classe média alta de favelas ou do autorreclusão de condomínios residenciais. A gente consegue ver que, embora não pareça, sempre vivemos nessa construção de muros, de divisas, de algo que vai sempre dividir a relação social. Seja as nossas atividades econômicas, seja a nossa relação de renda, sempre vamos estar criando divisões aí, separações, para não transformar uma coisa em um padrão único, tá? A população consegue enxergar isso nessa relação como algo comum. Só que quando a gente vai conseguir fazer o estudo, quando a gente atende a relação do IBGE, conseguimos analisar dados que a divisão de classes é algo antigo e que ela ainda existe, assim, em cada vez mais força. Parece que quanto a relação da comunicação foi crescendo, igual a gente falou antes na alternativa A, na questão a relação da globalização, ela foi crescendo também essa relação de dividir, tá? Outra relação também que a gente pode pegar para exemplificar isso aí é a relação dos Estados Unidos com o México.
O muro que divide ali não impede a negociação comercial, porque Estados Unidos ainda depende do México industrialmente, por conta da mão de obra mais barata que é oferecida no México e também por conta dos recursos naturais, tá? Ou seja, os muros, eles claramente estão dividindo apenas a relação social entre os povos, tá? Eu espero que tenha ajudado e boa sorte aí no PISM 3.